bater um papo com o pré-candidato a prefeito de Ilhéus pela União Brasil, Valderico Júnior. Valderico, satisfação mais uma vez ter você no programa. Tudo bem, querido? Bom dia, Vila. Bom dia, Aline. Bom dia, Neto. Bom dia a todo mundo aqui da rádio. Desculpa, o seu nome? Giovana. Menina do sorriso bonito. Então, bom dia a todos vocês, bom dia, ouvintes. Aqui é todo mundo bonito. Tô vendo. O negócio aqui é bacana. Mas satisfação, Vila, estar aqui com você mais uma vez, né, batendo esse papo. Muito bem. Há alguns dias atrás, o ex-prefeito Jabes, que era pré-candidato, anunciou a sua desistência e escreveu uma carta, né, mostrando os motivos, dizendo os motivos porque estava desistindo. Jabes, que era o nome, era o pré-candidato do progressista, do PP. Como é que foi esse processo de desistência? Você, ele, em Salvador, porque isso foi em Salvador, com Neto, com o povo do PP. Como é que foi essa conversa interna? Dá para contar ou não dá? Não, com certeza, não teve nenhuma dificuldade, então por isso que a gente tem que conversar com muita clareza, né? Lá para maio, nós tivemos uma conversa com a ACM Neto em Salvador, eu, a ACM Neto, Cacá Leão e Jabes, onde nós chegamos no entendimento que a oposição, ou seja, nós que fizemos aqui a votação expressiva para a ACM Neto no ano de 2022, tínhamos que fazer essa construção, não é? Para que a gente possa chegar muito competitivo e ganhar as eleições agora no ano de 2024. Para não chegar fracionado. Pronto, nós saímos da eleição com quase 10 mil votos de frente em 2022 e entendemos que essa unidade seria mais um grande ingrediente para que a gente pudesse chegar competitivo, né, e ganharmos as eleições de 2024. Assim, a gente adotou alguns critérios, Vila, e sem emoção falando, a gente sabe que você tem que montar um cenário, enxergar um cenário e aí ver as opções, né, dentro desse cenário, onde a gente vai desenhando o processo. Sim. E quando nós, em cima dos critérios que tínhamos, em cima das pesquisas que fizemos, claro, de consumos internos, né, não feita por mim, não feita por Jabes, e sim por um conselho lá em cima, né, a gente chegou num denominador onde teria algumas viabilidades e dentro dela nós entendemos, né, em comum acordo, que nossa viabilidade seria realmente muito mais competitiva nesse momento. Claro que ele colocou as condicionantes dele, e por entender, ele fez a proposta, né, onde eu teria que ser vice dele, ele só sairia candidato se Valderico Júnior fosse vice dele. E naquele momento nós já sabíamos, tanto ele já tinha dito aqui na sua rádio, isso, né, que não seria vice de Valderico, ou seja, ele colocaria Cacá, ele ainda expressou o nome de Cacá naquela época, onde eu também já tinha me posicionado que também não seria vice de Jabes Ribeiro. Então, assim, foi super tranquilo, porque nós já sabíamos que nós não seríamos vices um do outro. A palavra estava mantida, não é? O PP teria candidatura se fosse a escolha dele, e como a União Brasil também tem a candidatura, né, sendo a escolha do União Brasil. Então, a gente fez isso quando ele colocou o cenário que ele só seria, aquela conversa só fluiria se ele fosse candidato, eu sendo o vice dele, mas nós já sabíamos que isso não aconteceria, né? Aí foi muito fácil tomar a decisão. Depois disso ele recuou e aí a gente vem construindo esse passo a passo. Ele tem ajudado muito, Vila, porque pela experiência que tem de 4 mandatos, não é, como prefeito, fora deputado federal, deputado estadual, não é à toa que tem 48, acho que é 42 ou 48 anos de experiência política. Eu só tenho 37 de idade, imagina. E a gente vem construindo isso, vem ajudado, claro, do jeito dele, né, do tempo dele, e a gente sabe que... Eu lembro de você, já te falei, né? Você pequenininho, no gabinete, você estava sentando na cadeira de prefeito. Eu vi, eu estava lá, pequenininho. Ele ainda brincou comigo na época assim, senta na cadeira de prefeito pra você ver, não é? E quem sabe, né? Ele, em parte, ele errou quando ele disse: você pode sentar, mas seu pai acho que não senta não. Meu pai sentou depois. E o pai sentou, foi depois disso? Eu tava presente. Meu Deus. Tem quantos anos isso? Eu tinha aproximadamente 13, 14 anos.
Verdade, em torno disso. Quando ele disse aqui no programa que ele não seria o seu vice, foi ali que você também tomou a decisão de que não seria vice dele? Ou em algum momento nessa trajetória você falou, se não der para mim, eu posso ser vice de Jabes? Toda ação tem uma reação e Sim. naquele momento eu me senti, não vamos dizer no direito, mas eu tinha condições de também me posicionar. Sim. Se ele não fala aquilo, eu estava muito mais complicado para poder posicionar uma situação dessa. Mas eu até entendo o fato que ele falou, tá? Mas a ferramenta foi dada e eu coloquei o posicionamento também. E o homem tem que ter palavra, não tem jeito. E aí a gente posicionou e preferimos assim. Mas aquele momento foi talvez o ponto final dessa história. Na carta que ele escreve aos ilhenses, ele não cita o seu nome. Naquele primeiro momento que ele desiste, escreve a carta aos ilhenses, não cita seu nome e também não diz que vai lhe apoiar. Provavelmente hoje vocês já conversaram, eu imagino, né? Ou vocês não conversaram ainda? Conversamos. Vocês já conversaram sim, posterior àquela carta. Você hoje tem convicção de que o PP vai permanecer na sua pré-campanha e vai lhe apoiar nessa trajetória? Na carta ele pontua a frente ampla, assim, não pontua nem o União Brasil, nem o Valderico Júnior, mas eu acho que a gente tem que respeitar o tempo de cada um, Vila, não é? Eu não acredito que Jabes não faria a parte dele, o PP não faria a parte dele. Assim como, se fosse nós também, teria esse tempo de luto também, de maturação, de decantação, não é? A gente tem que deixar a poeira baixar, porque existem sentimentos, existem sonhos, claro. E nós temos que respeitar isso. É um time que estava na rua também brigando, querendo o seu espaço, e é salutar, e a gente tem que ter esse entendimento, e muita sabedoria. A gente não pode fazer política com o coração, tem que ter a razão na frente, porque se não for assim, eu acho que já entra fadado a não dar certo. E eu respeitei, mas a gente vem construindo isso, assim como os outros partidos, mas o PP é fundamental nesse processo. Eles sabem disso, nós sabemos disso, o nosso time entende isso e sabe da necessidade de estarmos perto. Então eu já tive experiências posteriores de estar sentado também com o presidente municipal do PP, Cacá Colchões, e discutindo bastante com outros líderes dele, batendo esse papo, construindo esse processo. Eu acho que vai ser assim. Para a gente ter uma vitória esse ano, vai ser de mãos dadas, vai ser uma construção realmente com muita coerência. A gente precisa não só do PP, mas dos outros partidos que nós estamos dialogando sempre, construindo isso conosco, construindo uma vitória para a gente construir também um excelente mandato, com fé em Deus, a partir de 2025. Você disse, além do PP, nós estamos construindo com os outros partidos. Como é que está a situação do PRD, né, que está contigo lá, o PRD, o Cidadania e o PSDB, que é a federação, o União Brasil está contigo já, e tem um PDT. Como é que está a situação desses partidos? Pronto, na nossa base nós já temos finalizados aí, desde a nosso partido União Brasil, o Democrata Cristão também, Democracia Cristã, né, o DC, grande time que o próprio Caio e o Zé Vitor fizeram um bom partido. Pensa num partido competitivíssimo. Não, Zé Vitor tem uma Zé Vitor ele tem um olhar clínico para montar partida, é verdade. Frio, calculista, sabe fazer, leva o time com ele, o time confia na palavra, nos olhares do Zé Vitor. Então o DC vem com um time muito competitivo, sabe? Talvez seja o partido que possa mais surpreender nessa construção que nós enxergamos, né? O próprio PP agora chega para poder trazer um time forte, com candidatos bons, fortes, competitivos, que realmente estarão sendo bem representados. O PP terá bons representantes, né? A partir de 2025, né? Eu tenho o próprio PRD, Bruno, o próprio amigo Edson Silva tem feito uma colaboração gigantesca. Então nós estamos muito felizes com essa aquisição, essas aquisições, né? Porque a gente vem construindo isso. Nós temos um diálogo muito bom, principalmente com Cidadania também. A presidente Sheila dialoga muito, né, na perspectiva de estarmos juntos. Nós entendemos que é uma federação, mas os partidos têm certa independência dentro desse processo, né? E a gente tem um bom diálogo. A gente tenta conversar também com o PSDB, na figura do Mesac, junto com a federação, com o presidente Diran,
A gente respeita a opinião de cada um, as suas necessidades e de entendimento, inclusive. E eu acho que política é assim, a gente respeitando cada processo, né? O PDT, a gente tem um bom diálogo, desde Félix Mendonça, Zé Carlos Araújo em Salvador, a gente dialoga muito bem. O próprio presidente municipal aqui, Humberto, né, Humberto Neto, o próprio articulador aqui, Fernando de Itabuna, que ajuda nesse contexto, e o próprio candidato, pré-candidato Augustão, a gente tem tido bons diálogos. Eu não tenho dúvida que é um time muito competitivo, também com a ingressão nesse processo do próprio Augustão, né, do time que ele traz em volta também. Então a gente sabe da importância de mantermos esse diálogo. E política é muito assim, né, Vila? A gente chega numa semana definitiva aí, que você pega 4 anos, meu amigo. Tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Inclusive nada. Mas é um contexto que nós temos tido muito cuidado, porque eu repito, a gente mexe com sonhos, a gente mexe com ideais, com cada um com suas colocações, mas que a gente entende que discutir isso vai ser da melhor forma possível. O PRD, você acredita que vai todo o PRD, vai todo contigo ou não? O PRD você tem um controle dentro do partido, é fato. E a Federação Cidadania e PSDB, você acredita que consegue consolidar isso? Porque me parece que não está tão consolidado, né? Na verdade, a gente entende que os partidos eles começam com suas práticas, com seus apoios iniciais, onde eles escolhem para o lado estar, e depois você fazer uma reviravolta, a gente entende que não é simples, não é fácil. Se você me perguntar, virão todos? Eu espero que sim. Temos dialogado, temos trabalhado para sim, né? Inclusive, a gente não tem deixado de mover forças para que isso possa cada vez estar mais consolidado, né? Estreitando, ou seja, cada um tem seu tempo, Vila. Uns recuperam mais rápido, outros não, outros não irão recuperar, e aí a gente do jogo, a gente tem que ter esse entendimento, mas as pesquisas já mostravam que existia uma porcentagem que se fosse o candidato A ou o candidato B, esse candidato não levaria 100%, né, do time, então a gente entende isso, e dentro desse processo a gente tem discutido muito. Então, desde o PSDB, mas o PRD, por exemplo, está bem coeso, o presidente tem feito um belo trabalho, o companheiro Edson Silva também ajudado muito nesse contexto. Cada dia é uma luta, cada dia é uma batalha, a gente tem se esforçado muito para que possamos juntar, né, aglutinar o máximo de forças possíveis para chegar nessa batalha. O que faltou para o PMB permanecer contigo lá? Nós tivemos papos com a professora Sueli, a presidente. Ela me levou, inclusive, o presidente estadual. Ela te acompanhou na eleição passada, não foi? 2020. 2020 nós estivemos juntos, começamos juntos nesse processo político, mas por algum entendimento o papo não fluiu e ela deve ter os motivos dela para poder fazer isso, mas eu estou de portas abertas sempre que precisar. Tenho conversado muito com alguns pré-candidatos do partido que também, como eu lhe disse, tem uns que maturam para o nosso lado, mas tem outros que maturam para o outro lado, mas alguns que querem estar dentro do processo conosco. Eu acho que dialogar nunca é demais, eu estou pronto para dialogar com qualquer um que seja, né? Independente de ideais, mas trocar ideias, bater papo, formatar pensamentos, construir relacionamentos, eu acho que nunca é demais, independente de lado. Claro, você tem sua bandeira, eu tenho a minha, cada um leva a sua, e não quer dizer que a gente bater papo, eu vou ter que seguir você e você vai ter que me seguir. O que pode ter algum entendimento, mas não a gente tem que ter sabiência, né, sabedoria de fato, para poder levar o assunto em alto nível. Então a gente constrói isso, então a professora Sueli, ela tem a opinião dela, e conjunto com o partido, ela tomou a decisão dela. É isso, não sei se consegue levar todo mundo, mas nós estamos construindo isso. Vice vai ser uma mulher ou vai ser um homem? Na verdade, a gente discute muito, né, com os nomes que estão postos, que tem predisposição. E se você me perguntar hoje o que vai ser, eu não sei, eu realmente... Mas qual é a sua preferência? Não tenho preferência, eu tenho a unidade de um grupo que discute o melhor pré-candidato para poder a gente somar e fazer um time competitivo. Eu acho que tem espaço para homem, tem espaço para mulher. Seria muito bom
também ter uma mulher dentro do processo, eu não tenho dúvida disso. Ainda mais eu que sou assim um adorador que as mulheres cada vez mais participem do processo, sabe, pelos posicionamentos, pela luta, pela batalha. Então eu sou da casa de 7 mulheres, já lhe disse isso antes, né? Mãe, 3 irmãs, esposa, 2 filhas, então certinho 7 mulheres. Então dentro desse contexto a gente entende o quanto que é importante essa participação, mas isso não vai ser decidido simplesmente por mim, e sim por um grupo que possa... As pesquisas que vocês hoje têm interna diz que uma mulher agrega mais do que um homem ou não? Não tem essa informação. Não ficou nítido que mais ou menos. Sim. Né? Tem os pontos positivos para um lado, um ponto positivo para o outro, talvez por posicionamentos, né? E cada um tem sua construção, mas é um processo de muito cuidado que nós estamos tendo que ter, de muita amarrações, de decisão tem que ser muito assertiva, porque a gente tem que ter o melhor time para ganhar. Não quer dizer que se for com mulher na vice ou não, a gente não vai ter o jogo das mulheres fazendo essa construção conosco. Então aqui isso fica muito claro, né? E pode ser que sim, pode ser que não, a gente ainda não sabe. Parece brincadeira, mas você sabe como é feita a política, quantas as decisões são amarradas já como diz o outro, no ditado popular, na boca da botija, né? Então... E tem muita coisa que a gente quer, mas não dá para decidir às vezes, né? Tem isso ainda. Tem isso. Me diga aqui, qual é a esperança que você tem de ter o PDT definitivamente na sua coligação aí? Vila, a gente vem construindo essa relação. O Augustão está aí, ele mantém a pré-candidatura dele. Semana passada, o partido reafirmou a pré-candidatura de Augustão. Você tem uma boa relação com o PDT estadual, mas como é que está isso? Você ainda tem alguma esperança de que Augustão possa desistir e fazer parte do seu projeto? É salutar a luta do companheiro Augustão, que vem construindo isso, né, ao longo desse tempo. Ele que vem batalhando, colocando os seus ideais, juntando o seu grupo. Então, assim, acredito que é com muita firmeza o partido dele ter colocado de novo essa predisposição, e eu aposto nisso. Até porque política é feita de conversas e até então ele é pré-candidato a prefeito também, a gente respeita isso. Mas nós temos bons diálogos. Tem mais de 1 ano e meio que eu me reúno com o Augustão, a gente trata muito claramente o processo político, sem muitas vaidades, né? A gente sabe que o ser humano é feito de vaidades, mas a gente conversa com muita clareza da importância de termos um projeto coeso para ganhar as eleições, que não dá para poder ficar só sendo candidato, né, Vila? A gente tem que construir isso. Então, a gente tem bom diálogo na estadual, tanto com o Félix, com o Zé Carlos Araújo. Como eu disse, o presidente municipal aqui também tem feito essa relação cada vez melhor. Eu tenho muitos diálogos com o pré-candidato Augustão, e a gente tem trocado muitas figurinhas. Ter esse entendimento é muito importante, e eu tenho certeza que se for da vontade de Deus, da vontade dele, vontade minha e de todo o grupo, a gente vai estar caminhando junto, não tenho dúvida, e unindo essas forças todas. Ontem, Bebeto desistiu da candidatura, da sua pré-candidatura, e declarou apoio à Adélia Pinheiro, a candidata da Federação Brasil da Esperança, PT, PV, PCdoB. Já era quase que esperado esse fato lá. Existe uma conversa interna muito forte de que o PDT também possa ir nesse projeto. E eu lhe perguntei agora se você ainda tem esperança de que o Augustão possa desistir da sua pré-candidatura e lhe apoiar. Você acredita na possibilidade do PDT não ficar com você e ir para a Adélia? Na política a gente não pode cravar nada, porque tudo muda em cima da hora, você sabe como é que são as coisas, né? Eu respeito o diálogo, eu respeito e acho que tem que ser dialogado mesmo. Mas aí eu não pergunto nem Augustão, é o partido. Você acredita que o partido vá para lá? Mas o partido é Augustão, o Augustão é o partido, eu tenho esse entendimento. Né? E vou levando nessa teoria por acreditar que com diálogo, com construções, a gente pode chegar muito, muito forte. Então, dentro desse assunto, eu prefiro acreditar que nós estamos tendo boas relações, assim como nós dialogamos. Eu já dialoguei com todas as pessoas aqui do processo político de Ilhéus, e não quer dizer que, repito, não quer dizer que isso vai me levar para um lado ou para o outro.
Dialogar é ver cenários, e a gente tem que ter muita frieza, inclusive, para poder tocar esses assuntos. E responsabilidade, principalmente. Claro. Né? A candidata do Novo, que voltou a ser candidata agora, Vanessa Gedeon, ficou bastante triste com o resultado da convenção. E acabou conseguindo reverter isso com a estadual, com o Novo estadual. Que participação teve Valderico nesse processo do partido lá do Novo? Você teve alguma participação nisso? O que está na rua é que você tentou tomar o partido de Vanessa? Não, pelo contrário. O meu diálogo foi com Vanessa, eu coloquei ela na mesa também, conversamos ela, Jackson e Roberto, dialogamos bastante. É um processo de construção, são sonhos, Vila. A gente não tem como, acho que essa prática antiga de você ter que tomar por cima o partido, eu acho que não cabe mais, né? Porque não adianta sigla sem pessoas, né? O partido, pelo que eu entendi, no momento de uma convenção, de acordo com o estatuto, eles como tinha a pré-candidata e também tinha o interesse deles estarem conosco nessa construção da unidade, eu acho que foi colocado em votação, foi isso que eu soube. E teve lá posicionamentos a favor, teve posicionamentos contra, mas numa grande maioria, pelo que eu entendi, foi definido que teria o apoio à nossa candidatura. E foi o que eu soube. Soube pela imprensa, né? Eu estava, acho que ainda no interior, eu estava lá pro lado do Oiteiro, no norte, voltando, quando eu soube por uma matéria que o Novo tinha decidido apoiar Valderico Júnior. Na mesma hora, quando chegou na cidade, na Praia do Norte, eu ainda liguei para o presidente e ele me disse que estava terminando a reunião ainda, que depois voltaria a falar. Pronto. E aí eu recebi só notícias via blogs, via tudo, que a gente viu esse imbróglio aí. Eu particularmente tenho deixado eles bem à vontade, respeitando o processo, né? Do partido como si, né? Então a gente tem que ter tranquilidade, eu lhe disse, cada um resolve isso dentro de casa primeiro, para depois decidir o que vai para fora. E dentro desse contexto, eu não tenho dúvida que Vanessa tem um grande espaço na política, é uma mulher de alta personalidade, ela tem suas convicções, tem um companheiro muito ligado à política, que foi Fred Gedeon, sabe, né, tem experiência política. Foi secretário do seu pai, Foi secretário, foi vereador, então assim, a gente sabe da garra. Sou muito amigo, inclusive, do sobrinho dele, muito amigo pessoal mesmo, João Gedeon, e a gente tem bons diálogos. A gente entende que nesse momento onde eles estão, teoricamente, numa crise, né? Tira presidente, bota presidente, a gente tem que deixar eles mais reservados, eles se entenderem primeiro, para depois participar de um processo de coerência. Mas você voltou a falar com Vanessa depois desse impasse? Eu passei mensagem para ela, nós trocamos mensagem quando ela ainda estava em Salvador, nesse período aí. Posterior isso, como estou dizendo, estou deixando decantar um pouquinho mais, mas daqui para o final de semana eu acho que tem muita coisa. Diga. Você falou que teve um diálogo com ela, com Jackson, não é isso? Uhum. Ela ficou a par dessa situação antes mesmo da convenção, de que o partido poderia retirar a candidatura dela para apoiar você? Nessas conversas que você teve, que você falou, né? Que sempre teve um diálogo com ela, com Jackson. Ela ficou a par disso? Ela sabia dessa possibilidade? Não, ela sabia do interesse que nós tínhamos de tê-la no processo. Ponto. Foi isso que a gente propôs, inclusive, a ela. Vamos construir isso junto. Vamos aqui. Ela sabia da proposta. Não temos definições de vice, então é mais uma predisposição para a gente estar dialogando sobre isso. Tem que haver um interesse, né? Então, mas claro. ela... Você não ofereceu a vice. Você falou, não temos definição de vice. Quando você fala, não temos definição de vice, falou assim, você pode ser, porque está no jogo. Está no jogo. Eu acho que é isso. Não é muito Valderico escolher o vice. Não é isso. Eu acho que se nós queremos ter um time competitivo, uma luta bastante... fortalecida, isso tem que ser feito com várias mãos, entendeu? Então, eu acredito que trazer nomes para a gente colocar na mesa e ir discutindo quais são os pontos positivos, quais são os negativos, aonde a gente agrega mais, o que a gente desagregaria naquele processo, esse é um jeito mais correto, e ainda mais para o momento da política, essa política vai ser feita nos detalhes. Sim. Então, a gente não pode bancar um erro.
Então a gente tem que trazer para o processo de discussão, e foi isso que eu propus. Vamos discutir, vamos trazer. Defina isso ou aquilo. Eu falei, não tenho como decidir. Eu estou conversando com você para a gente vir decidir em conjunto. Essa é a nossa ideia, é isso que a gente vem construindo. Então, em cima disso foi a informação que eu tive. Aí depois teve o desenrolar que eu já falei. Muito bem. Em 2020, você foi... 22, você foi candidato a deputado. E as suas contas de campanha, elas não foram aprovadas. Você foi, inclusive, condenado a fazer uma devolução de R$437 mil. Recorreu e, mesmo assim, a Justiça Eleitoral manteve a condenação. Com essa condenação, caso você não devolva esse recurso, você pode ficar inelegível. Você tem consciência disso ou não? Não fica inelegível. Não fica? Não chega a ficar inelegível se não fizer a devolução do recurso? Não, inclusive nossa certidão foi tirada toda no padrão. Na verdade, o jurídico está tomando conta, porque tem as notas fiscais, tem todas as comprovações, não é? Aí é muito mais agora de uma empresa que foi contratada para poder fazer o serviço. Sim. A responsabilidade desse próximo passo que a justiça pede, e com muita tranquilidade, tem todas as especificações, nós temos comprovações de tudo que a gente fez, fotos dentro dos nossos arquivos, mostrando todas as ações que foram feitas. Então, assim, a gente sabe que é um processo de discussão jurídica e tem todos os trâmites, e nós temos que respeitar, mas nós estamos muito seguros que não... Essa possibilidade, então, ela não existe? Não, de inegibilidade, as certidões, vocês hoje já têm a certidão de que está apto pela Justiça Eleitoral. 100% então. Regularizado, não tenho dificuldade nisso. Assunto pra gente passado, inclusive. O que tinha de irregularidade era uma multa eleitoral por entendimento da justiça de um outdoor que foi colocado com uma foto, você sabe que é muito comum isso, e a multa foi paga e está tudo certo, e nós estamos muito competitivos, muito tranquilos, que a gente tem que mudar essas características da política de Ilhéus. A gente acredita que a renovação é o caminho. Muito bem. Deixa eu entrar num campo aqui agora mais administrativo. Empresários de Ilhéus, grande parte da população também que paga IPTU, algumas pessoas reclamam do Código Tributário. O que Valderico Reis, caso venha a ser eleito prefeito de Ilhéus, vai fazer em relação ao Código Tributário? Você, no seu grupo, você tem um grande crítico da política tributária de Ilhéus, que é Paulo Gunner. Né? Provavelmente o Paulinho tem cobrado muito isso de você. Caso você venha a ser prefeito de Ilhéus, o que você faz com o Código Tributário? Não, com certeza. Paulo é um defensor de uma nova análise nesse processo. A gente tem que ter a coerência de estudar, né, trazer uma parte técnica muito, muito competente, porque a gente tem que levantar novamente as irregularidades aí, ou digamos a super cobrança, como Paulo fala, né, que um código que é impagável. Não pode uma cidade, você está aqui do lado de Itabuna, o mesmo negócio, o mesmo tudo, você teoricamente... Um amigo me disse ontem que paga 300 e poucos reais em Itabuna e em Ilhéus 2.000 e tantos reais. Ontem foi dito isso numa reunião nossa. Então, não dá para você pagar o mesmo negócio em cidades distintas e você ter essa dificuldade. Ou seja, Ilhéus deixa de ser competitivo, né? Imagine, a mesma loja, o mesmo CNPJ, só uma é filial, a outra não. E uma cidade do lado da outra, né? Imagine, então assim, não tem como a gente não pensar, né? E para isso a gente sabe que a gente não pode abrir mão de receitas e precisa estudar esse imbróglio que tem aí nesse meio. A gente sabe que é um valor acima do que é possível ser pago, não é? E com muita técnica, com muita tranquilidade e muito diálogo, a gente vai ter que construir essa reformulação no Código Tributário da cidade para dar competitividade, Vila. Eu acredito que não é taxar mais ou taxar menos, é trazer Ilhéus para o mercado de competitividade. Os empreendedores precisam ter competitividade. A internet já é muito cruel
para com quem emprega, com quem tem lojas aqui na cidade, com quem tem comércio na cidade, porque a gente sabe que hoje você dá um Google, você acha o que você quer e, né, a pessoa muitas vezes não tem nem a loja, faz todo o comércio, que é legal, que é salutar, eu não estou aqui condenando, mas nós temos que criar um ambiente de trabalho, criar uma estrutura municipal, né, que dê opções, né, para que o comerciante ele possa cada vez mais investir, dar empregabilidade, né, melhorar cada vez mais a sua operação, e a prefeitura tem que ser um parceiro, não uma faca no pescoço que ele fique, meu Deus, estou pagando demais, não está sobrando nada, a gente não consegue reinvestir, não consegue fazer esse processo. Então, a gente vai ter uma atenção básica desde o primeiro dia, eu não tenho dúvida, porque o próprio Paulo vai ser um cobrador afinco disso, porque é uma das coisas... Ele vai lhe que... cobrar, viu? Ah, não tenho dúvida. Você não tem dúvida disso, mas eu também não tenho essa dúvida, porque de fato ele fala isso todos os dias, em todas as nossas reuniões. Eu saí da questão da política e fui para o administrativo. Antes de voltar para a política aqui, que surgiu ainda uma pergunta, provavelmente... Ele gosta, né? Eu gosto da política. Os bastidores... Eu acho que gosta, eu acho. Até porque existe uma curiosidade também de algumas pessoas em relação aos bastidores. Não é da maioria, não. A maioria, não tem muita gente hoje, eu estou falando da maioria hoje, não está nem ligando para a política. A turma está tocando a vida, entendeu? Está acordando cedo para ir para trabalhar, produzindo... E, tipo assim, vai pensar no candidato lá na frente. Eu lembro quando você falou isso, quando você falou isso, hoje ainda continua, mas eu acho que hoje ainda está um pouquinho assim, acho que as pessoas já estão começando a observar mais. Já começa a observar, mas a grande maioria ainda não. 65 dias para as eleições, faltam. Mas a grande maioria ainda não. E isso é pelo descrédito, é por não acreditar mais na política, é por entender que as práticas acabam sendo as mesmas, é muito... Nesse momento, as pessoas falam, mas ações são poucas. A gente teve aqui exemplos assim que nós queríamos acreditar em mudanças e não aconteceram. Então é por isso que eu falo. O eleitor ele tem que entender que daqui a 65 dias ele irá escolher quem serão os nossos governantes, sejam eles nossos vereadores ou o nosso prefeito. Sim. Então, gostando ou não, precisa ter um olhar diferenciado e fazer a sua opção. Porque não escolher, não votar, não levantar o seu desejo, você permite que outro escolha por ti. E eu acho que isso não é o que nós queremos. Eu sempre digo, nós temos que tentar mudar, nós temos que tentar colocar pessoas novas e, se não der certo, mudar novamente, porque Ilhéus uma hora irá acertar. A gente não pode mais ficar sem essas tentativas, sem ficar, na verdade, nesse imbróglio e não pensar no desenvolvimento da cidade. Pelo contrário, a gente tem que lutar para que a gente possa buscar a mudança. A gente tem que lutar para que Ilhéus caia. E não precisa ir longe para falar que mudanças foram feitas e deram certo, não. Pode ir para aqui, para a UNA. Tiago fez excelente gestão. Você vai aqui para perto de Buerarema. E estou falando de partidos distintos, inclusive. O próprio Marconi fez uma grande administração em Itajuípe. O Rodrigo Age em Itapetinga. Então, assim, se você for entrar para o Nordeste, eu estou seguindo um jovem que é um grande incentivador da nossa luta, que é João Campos, filho de Eduardo Campos, prefeito de Recife, está com 30 anos indo para uma reeleição com 90% de aprovação. Então, assim, renovou, botou oxigênio novo, com gás novo, sabe? Eu acredito que a gente tem que acertar, as pessoas têm que voltar a pensar sobre isso. Nevou no carnaval. Entre os 3 assuntos mais falados, foi a música de Ivete Sangalo, foi a dança da Paola de Oliveira na Sapucaí, e foi ele com o Nevô em Recife. Então, assim, olha o quanto que ele vendeu o Recife, né? O próprio prefeito. Então, a gente sabe que o processo político ele precisa ser reciclado, a gente tem que voltar a pensar nisso, e as pessoas de Ilhéus têm que, sim, botar a cabeça no lugar e tentar fazer esse processo de renovação. Se você vai fazer convenção agora... Sábado. O PP... Deixa eu lhe convidar, inclusive, para estar lá presente conosco, toda a sua equipe, quem você quiser. É aberto ao público, então, os nossos apoiadores aí, as pessoas que quiserem, estão convidados. A partir das 3 da tarde tem um ato, a partir das 5 chega toda a comitiva aí, com os partidos aliados. Antes que você me pergunte, o PP já me confirmou que estará presente conosco, está lá no palco também o Jabes Ribeiro. Exatamente isso. Eu não tinha dúvida que a pergunta seria essa. Mas estão sim confirmados, e a gente teremos também a presença de ACM Neto, que já está confirmado para estar com a gente nesse contexto todo, fazendo essa grande festa, mostrando essa grande força. Né? Ainda ontem recebi
Duas palavras também, uma do ministro de Comunicações, o outro do ministro do Turismo, da importância da nossa candidatura aqui no município de Ilhéus, para que a gente possa construir realmente esse diálogo, inclusive com Brasília, com portas abertas, a União Brasil, que tem grande espaço no governo federal, para a gente poder fazer essa construção e aproximar, né, cada vez mais. Principalmente quando eu falo do ministro do Turismo, que é bem característico, a gente sabe o quanto que Ilhéus precisa ter esse olhar diferenciado, principalmente para o turismo, entre outros, mas principalmente para o turismo. Eu acho que essa vai ser a primeira participação de Jabes pública, né? Depois dele ter apresentado a carta de desistência. Parece que não teve nenhuma, pelo menos eu não tenho um conhecimento que ele tenha se manifestado em alguma entrevista ou publicamente. Acho que vai ser a primeira, né? Depois. Então, de alguma forma, você cria uma expectativa para o discurso do Jabes nesse evento. Transporte coletivo. Transporte coletivo. Algumas pessoas criticam, outras estão dizendo que melhorou, uns criticam a questão do transporte alternativo. O que pensa Valderico, o que vai fazer a Valderico caso venha a ser prefeito de Ilhéus em relação ao transporte coletivo? Pronto. Primeiro eu quero ressaltar a importância desse posicionamento. As pessoas têm que entender que Valderico teve empresa de ônibus em Ilhéus até o ano de 2002. E os mais antigos sabem disso. Ficam tentando ligar minha família, meu pai, eu, ao transporte público local. Eu acho que é muito mais um imbróglio político do que de fato ação. Até queria ser proprietário das empresas de ônibus de Ilhéus, mas acredito que nosso tempo passou. Porque nós tínhamos na época, eu era um garoto, mas eu lembro que era o melhor transporte considerado do Brasil. De 2 em 2 anos tínhamos ônibus novos e a população pagava 50 centavos na passagem e 25 centavos para estudante. Não é dentro disso, com qualidade, é muito fácil a gente falar de transporte, porque eu vivenciei isso. Mas Ilhéus, de lá para cá, passou por uns momentos difíceis e chegou, acho que no fundo do poço do transporte coletivo no município. E precisa de uma requalificação, o mundo está muito mais moderno, a tecnologia está aí para isso, a gente precisa pensar não um transporte coletivo, simplesmente como empresa de ônibus, mas sim uma mobilidade urbana. E é sobre isso que a gente tem discutido, que eu tenho pesquisado muito, conversado bastante com outros lugares que já deram certo. Passar por essa requalificação é uma necessidade. E nós vamos ter uma grande possibilidade ano que vem, porque o ano que vem é um ano de renovação de contrato com essas empresas que estão aí. Tem bastante tempo, inclusive. Né? Que a gente entende que o transporte tem que ser requalificado de uma forma geral. E você adaptar hoje as realidades de aplicativos, a realidade de transportes alternativos. Você vê cidades como Porto Seguro, que já normatizou, não é, o transporte alternativo e trouxe para dentro de um conceito. Agora, a prefeitura tem que ter o planejamento, a prefeitura tem que ter a coerência de trazer essa discussão para uma mesa e pensar a mobilidade como todo, e aí sim trazer as ferramentas, buscar as ferramentas, trazer as ferramentas, colocar para que o conceito do transporte seja ele discutido com eficácia, seja construído para servir de fato a quem precisa desse transporte. Eu sempre pontuo, e foi muito nítido para mim mais uma vez, estive agora indo no Rio do Engenho no final de semana, né, a festa de Santana, e na procissão, e como você sair da 2 de julho, você chega no Pontal em 2 minutos, você chega na Sapitinga muito fácil, o Teotônio Vilela está logo ali, você tem ali o Paraguai, que é nosso encosta logo na frente, você tem acessos para fazer para o Nossa Senhora da Vitória. Se você fizer e não precisa inventar roda, é copiar o que já existe no Brasil afora de transporte fluvial. Então a gente sabe que existem essas alternativas e Ilhéus tem todas as características para a gente poder pensar num transporte desse e dar agilidade, um transporte que a pessoa teria que gastar 50 minutos, 1 hora para chegar do Pontal ao Vilela, você tem ali possibilidade de fazer isso em 5 minutos. Então, por que não otimizar esse processo e começar com isso, inclusive, a liberar mais a parte do trânsito, diminuir o transporte? Então, assim, tem que pensar. Eu acho que não dá para um candidato chegar aqui falando, vou fazer isso, vou fazer aquilo, sem um estudo de verdade. O que eu tenho que ter é um compromisso de ter a responsabilidade de, desde o nosso primeiro dia de mandato, trazer pessoas competentes, pessoas que estudam a mobilidade urbana de uma forma geral, mundial,
porque esse problema não é só do Brasil. Olha, a Europa, por exemplo, as cidades são muito antigas, então o transporte tem que ser pensado de uma forma diferenciada. Então, Recife fez agora uma reformulação. Digo para você procurar, pesquisar Topázio, que é o prefeito de Florianópolis. Ele tem lá agora o Formiguinha, que ele chama, que é o atendimento aos morros, sabe? Os lugares de pequenos acessos, ou seja, aquele transporte que só faz o subir e o descer, fazendo uma integração do transporte. Agora não dá para amadores ficar falando sobre mobilidade urbana, sendo que já existe tanta tecnologia, tantos técnicos para fazer o melhor projeto para a cidade. O prefeito tem que ter o compromisso de falar, vamos resolver, vamos buscar as melhores ferramentas, e isso vai ser feito no nosso governo. Você falou da questão do transporte fluvial. É viável o transporte fluvial? Pode ser uma solução, mas é viável economicamente? Pronto, eu entendo que sim. Agora, não sou o técnico para poder detalhar isso em planilhas e ver fluxo de passageiros, fluxo de demandas, para que a gente possa construir, inclusive, uma tarifa eficiente, uma integração de transporte. Então, tem que ter técnica, tem que buscar números, dados, para a gente entender, olha, funcionaria assim. Agora, vamos ver dados. O que isso impacta na população? Qual é o retorno que a população tem disso? O que o município pode participar dentro desse processo? Isso tem que ter muito estudo. Isso não é Valderico abrir da boca para fora falar, não é Vila Nova falar, tem que ser assim ou tem que ter assado. Você tem o seu sentimento, eu tenho o meu. Agora nós temos que ter a técnica, nós temos que buscar conhecimento técnico e experiências de onde já deu certo, onde já deu errado, por que deu errado e por que deu certo. A gente tentar minimizar os erros para fazer a operação acontecer em Ilhéus. Seria sonho? Não. Acho que é possível. Agora, nada simplesmente por utopia. E sim, de fato, por técnica, por dedicação e por entregabilidade a quem mais precisa. Eu estou pensando nisso, é para entregar um melhor transporte a quem sofre, a quem sai de casa de madrugada, fica 1 hora, 2 horas num ponto de ônibus. Aliás, quando se tem ponto de ônibus, né, ou se não fica no sol e na chuva, para poder ir trabalhar, para poder levar seus filhos no colégio, para poder ter sua vida, para poder viver, para se alimentar. Então a gente precisa, de fato, construir isso na melhor relação. Ainda tem as questões do transporte clandestino, né? Os conhecidos lotações, as lotações, que é bem comum aqui, tipo assim, como que você lidaria com isso em relação à fiscalização desse transporte, que a gente sabe que não tem nenhum tipo de fiscalização, que qualquer pessoa pode pegar ali, às vezes vai mais gente até do que cabe no carro. Entendeu? Como é que você lidaria com isso? Normatização. Porto Seguro fez isso muito bem. E nós temos que usar exemplos. Eu estou repetindo. Temos que buscar, de fato, exemplos, normatizar, conversar com a classe, trazer para perto, né? A gente sabe o quanto de responsabilidade que a gente precisa ter com os nossos passageiros, inclusive. Né? Tem muita gente que vem de fora e chega aqui, bota um carro na rua e vai fazer lotação, usa o próprio aplicativo de GPS para poder se locomover, que não sabe nem onde é o bairro ainda, sabe, Vila? E deixa de... E é muito assim, é evidente mesmo, eles ficam expondo lá naquele ponto de ônibus ali mesmo do centro, em frente ao paredão, várias pessoas, eles falam mesmo, lotação, vai para... Mas não tem acredite, nenhum tipo de... Acredite, Aline, de verdade que os próprios... a própria população e os próprios... Eles querem normatização. Sabe por quê? Eles viverem também ai meu Deus, estou trabalhando hoje, amanhã será que eu vou estar? Meu carro vai ser preso? Isso também é uma coisa muito ruim para eles. Então a gente precisa discutir com a classe, normatizar, trazer para dentro do transporte de mobilidade urbana de uma forma geral. Seria então uma opção. No seu caso, seria então uma opção de transporte alternativo. Acho que... Fora já o que já existe, que são os aplicativos. É porque já é uma realidade. Entendi. Aqui o prefeito não pode chegar tapeando o processo. Já é uma realidade de Ilhéus. A lotação. Então, isso tem que entrar no processo de discussão. Normatizando, vendo quais são as eficiências, quais são os caminhos. Ou seja, se a gente ficar só no oba-oba, que vai fazer o que não vai resolver o problema. Você tem certeza, como eu tenho, que a lotação é, hoje, funcional na cidade. Está aí, implantado. O que a gente não sabe. Já existe há muito tempo, inclusive, Pronto, né? Já existe há muito tempo. Ou seja, não dá para descartar. O que falta é a fiscalização mesmo, porque a gente sabe que não
tem como não dar segurança à população, né? Não dá segurança ao usuário. E eles não querem que o usuário também tenha essa sensação mais. Claro. Então, a normatização, o estudo, para que a gente possa, de fato, fazer uma integração da mobilidade urbana da cidade, ela tem que ser em conjunto. Você tem essa conversa em casa com seu pai, com o Valderico, sobre a questão de transporte, assim, dessa forma, dizendo, olha, vamos legalizar esse negócio? Meu pai nunca foi um perseguidor disso, nunca foi. Inclusive, eu escuto depoimentos de pessoal, não, o Valderico deixava a gente trabalhar. Ele foi empresário do setor. Certo. Ele, como empresário do setor, ele sabe exatamente quais são as despesas que uma empresa de ônibus tem, né? E não são poucas. A gente está falando aí dos mais caros insumos, a gente está falando do salário de um pneu de R$3.800. Isso, um impacta, pneu né? de R$3.800. Quando você divide... E para isso é necessário que você tenha clientes. Se você não tem clientes, isso vai impactar diretamente na receita. Se impacta na receita, a manutenção... Alguém paga a conta. Alguém vai ter que pagar a conta. Você sabia? Sabe quanto... Esse tipo de conversa você tem dentro de casa com seu pai? Deixa eu lhe perguntar. Você sabe, por exemplo, um ônibus, um caminhão, uma carreta? Vamos falar aqui de pessoas que trabalham no dia a dia. Faz com consumo de um combustível por litro? Eu acho que 4 litros, se não me engano. Não, 4, não. litros. Um ônibus faz 2,6 km com litro. 2,6 com litro. Você sabia disso? E observe aí, é caro. 2,6. Diesel hoje é 5 e tanto, quase R$6. Meu Deus. É caro, gente. Manter uma empresa de ônibus é caro. Faz. Agora sim, o que eu converso, que meu pai fala muito? Tem falado menos, meu pai tem 81 anos e a gente está fazendo com que ele pense menos em trabalho e aproveite mais a vida. Eu tenho um irmão de 11 anos, né? Então a gente tem... assim, permitido que ele cada vez mais aproveite esse momento. Esses dias eu estava saindo de casa para trabalhar, ele estava saindo para comprar pão. Ele é meu vizinho, né? Ele estava saindo para comprar pão. Não, Vila Nova é gente boa, gente boa. Mas assim, ele entende, por exemplo, que não pode deixar de ser estudado se uma empresa de ônibus, um ônibus tem 44 lugares mais o que vai em pé, né? Ou seja, 50 passageiros no ônibus você teria. Numa rota que só tem 5 passageiros, por que não tem o transporte alternativo? Então você tem que usar o transporte alternativo como parte da mobilidade, né? Então, por que sufocar uma empresa de ônibus se você tem outra alternativa que você pode atender a população com segurança, com a demanda específica? Então, acaba com aquela linha e mantém um transporte para atender aquela população. Não sei se acabar, mas eu acho que a gente fazer Mas se não tem demanda para um ônibus, não tem por que ter um ônibus ali para atender. É isso, então você tem que fazer um estudo para poder ver demanda, para poder ver fluxo de gente, fluxo de pessoas, a viabilidade. Tem ruas que, por exemplo, que o ônibus não chega até o ponto final. Sim. Não tem como voltar. E por que você não criar acessos com outro transporte? Então, sim, o transporte direto tem que ser pensado como todo. Quantos morros em Ilhéus pode ter acesso de carros, pode ter acesso com vans, com outras coisas, que a gente precisa estudar. Não adianta ficar aqui com falácias, né, que a gente vai fazer isso, fazer aquilo, mas e a parte técnica do processo? E os exemplos que já deram certo no mundo afora? Porque o que não pode é o passageiro pagar uma passagem cara para quem paga, pouco para quem recebe, e o transporte não funcionar, com mau serviço, com a maior demanda do interior. Todos os lugares que eu chego se fala de transporte público, estou falando de zona rural, tá? Transporte público é o primeiro e saúde o segundo. No município aqui a gente escuta falar de saúde em primeiro lugar, segundo o transporte. Mas só para você ter entendimento do que a gente está falando, porque é um risco. É um risco. A gente precisa essa questão normatizar isso aí. Da lotação, a questão da normatização vai ser, eu acredito que seja um pouco complicado em alguns casos, porque muitos desses motoristas, eles não têm tempo de carro, tem alguns problemas com esses carros envolvidos, então, e por muitas vezes eles não conseguem se inscrever num aplicativo. Agora tem muitos que Entendeu? têm carros mas aí, Vila Nova, seminovos aí, mas Vila Nova, estado, viu? Não, muitos tem, deles. tem. Mas Vila Nova, para ter uma rádio, ele tem uma normatização e precisa ser cumprida. Tem que fazer. Cada negócio tem a sua. Cada Claro. negócio tem a sua, claro. Então a gente precisa ter parâmetros de lei, parâmetros Não, de... com certeza, Claro. tem que ter. eu falo vejo- pelo sentido assim, ó, alguns deles que, por exemplo, não conseguem virar um motorista de Uber, de algum aplicativo, por exemplo, é justamente porque tem esse problema. Então, se vai querer resolver o problema dele, vai encontrar isso. Mas vai quem encontrar é- esse impasse, entendeu? Mas quem é regulamentado, assim, quem tem seu dia a dia, trabalha, pega isso, não consegue... Aí- Ele está fazendo o transporte alternativo por uma falta de oportunidade, Uhum. mas tem muitos ali que são... A maioria
são regulares. Tem habilitação, a maioria tem documento de carro, o documento do carro está em dia. Eu conheço vários que são pais de família, que aquilo ali realmente é seu sustento. E que querem a normatização por entenderem que aquilo, não, eu tenho minha profissão. Eu tenho o meu pão de cada dia está garantido. E eles mesmos passarão a ser fiscalizadores do processo. Entende? Entendi. Porque eles não querem ser marginalizados. Claro. Eu tô com uma pergunta aqui Entendeu? para a gente já encerrar a nossa conversa, tá bem proveitosa. É porque eu tô com uma entrevista ainda com o diretor médico do Hospital Costa do Cacau. Eu vou fazer uma pergunta para você que já fiz a outros pré-candidatos. A zona sul da cidade, a gente sabe que virou ali aquela região de apelo imobiliário. Toda aquela região da zona sul. A região do parque de exposições de Ilhéus entrou no imbróglio. O governo pretende vender para que seja explorado como um espaço imobiliário, construção de prédios, e tem ações que impedem a venda. Qual o seu entendimento em relação àquele espaço do parque de exposições? Ilhéus perdeu muitas coisas ao longo desse tempo. E as pessoas estão traumatizadas, porque não dá mais pra gente ficar perdendo as coisas, entende, Vini? Foram várias de Moinho, empresas, Petrobras e outros espaços públicos que deixaram de ser usados como... Por exemplo, a gente perde hoje uma Avenida Soares Lopes que não é aproveitada como a gente poderia ter entrega para a população. E essa demanda, você está em Aritaguá, você está em Castelo Quando Novo. você fala de Moinhos e Petrobras, você toca em Jabes, não toca não? Não é isso. Eu falo que o processo de Ilhéus como todo, a gente perdeu mais do que ganhamos. E a gente precisa repensar o processo. Aqui não quero botar nome em A, B ou C. Eu quero olhar Ilhéus daqui para frente, Vila. O que a gente tem que fazer daqui para frente? Ou seja, o parque de exposições é um equipamento que precisa de atenção. Eu sou amante de cavalo, tá certo? Eu criei cavalo há alguns anos. É um animal fantástico e acho que para a sociedade precisa ser muito bem visto, né? O parque de exposições tem oportunidades que são feitas não só para a criação de animais, mas também como oportunidade de negócio, de business, sei lá, desde parte de festas que você pode passar a realizar, como já teve no Parque de Exposições de Ilhéus no passado, feiras agrícolas, Ilhéus com a agricultura cada vez tendo que ter um olhar mais diferenciado, e o cacau sendo que precisa de um lugar realmente de fato para a gente poder mostrar isso para o Brasil, para o mundo, né? Essa potência que nós temos. Então, assim, são canais que a gente precisa discutir. A priori, do jeito que me pareceu estar sendo feito, eu também sou contra naquele processo, né? Por entender que Ilhéus precisa realmente do equipamento. Ilhéus precisa um equipamento nobre daquele, num espaço nobre daquele. Ilhéus precisa, de fato, ser bem visto, né, com isso e não perdendo as coisas. Então, eu acredito que no nosso governo nós teremos a seriedade de servir a população da melhor forma possível. Mas tem que ser naquele local? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente vai ter que realmente buscar entender se primeiro capacidade técnica, financeira que nós temos para poder fazer acontecer, ou ali, ou a gente precisar remodelar isso para um outro lugar. Então, assim, tem que ser discutido. Eu acho que não dá para ser impositivo. O prefeito ele tem que entender que ele está a serviço do povo, da sociedade. A decisão exatamente, o questionamento é exatamente esse. Aquela área é uma área que hoje existe uma especulação para apelo imobiliário. Uma área que, segundo eu conversei com o pessoal do IBS... Imobiliário, mas colocaram 3 atacadistas no local. É isso, eu conversei com o pessoal da IBS, eles disseram que aquela área está avaliada em aproximadamente 60 milhões de reais. Tipo, manter um parque de exposição em um local avaliado em 60 milhões de reais, que vamos imaginar que venda aquela área por 50 milhões, e com 1 milhão de reais você consegue fazer um parque, 2 milhões de reais você consegue fazer um parque em qualquer outro local, não seria um desperdício naquele local um parque de exposição? E eu não estou falando de perder um parque, porque com o recurso dá para fazer 30 parques. Né, em qualquer outro local da cidade. Então não seria perder. A sua decisão, você prefeito, ia manter a área do parque ou torrava no cobre? Vou lhe responder, eu prefeito torrava aquilo no cobre, na hora, e pegava grande parte dessa grana e ia fazer um parque de exposição topzera em Ilhéus.
Porque ali virou lixão. Não, do jeito que tá, não dá pra ficar. Não dá, Pronto. virou lixão lá, Pronto. aquilo ali. Abandonado. Não dá pra ficar. Ficou completamente abandonado. O que serve ali é meu amigo Arnaldo, que cuida de cavalo lá, né? Perres, que cuida de cavalo Conheço lá. todos eles, andei cavalo com todos eles. Você sabe disso. Eu conheço aquela turma toda, eu gosto de Eu cavalo. sou da época também. de Jean, da época do Isso. Caminho da Urbs, do Zé Zuzu, que tinha um curral com o Caminho exatamente. 50. Então, é quem presta ali, amigo. É quem presta, entendeu? exatamente. Porque não tem mais nada Nasceu ali. Ferrari cria cavalo lá hoje também, você é claro. campeão. Exatamente, Campeão. exatamente. Mas Maravilhoso. eu acho que é um assunto pertinentíssimo. Teremos que ter bons projetos. O que eu acredito é que Ilhéus precisa começar a realizar as coisas. No dia que a gente voltar a levantar a autoestima das pessoas, na hora que for proposto isso, de uma venda ou não, mas com definições para com o que vai ser feito, a sociedade apoia, sabe, Vila? E a discussão para mim vai ser essa, é levantar a autoestima, levantar a confiabilidade dos ilhéenses. As pessoas não acreditam mais. Eu tô percebendo que você concorda comigo, mas não quer assumir esse compromisso agora. Não, mas não é assumir, amigo. Sabe por quê? Eu ainda não tô com a cadeira, eu ainda não tô com a caneta, eu não tô com um projeto na mão. É isso, não com tô a caneta fica mais fácil. Não, exato. E aí você pode chamar para a mesa para decidir junto com as pessoas que são realmente da sociedade, que discutem o caso. O que eu cito falta é que, Ilhéus, a gente só pede, a gente não discute nada para ser prático. Por que não propor alguém, então, entregue pronto tal processo e você consegue realizar outros? Assim, com muito fácil. É um parque de exposição que Ilhéus quer novo? Faz um novo e depois A necessidade existe. Pronto. Algo que não dá também para ficar um espaço lá inutilizável. Que parque de exposição nós temos hoje? Não temos. A necessidade é urgente. Pronto, então assim, É urgente. eu Ilhéus não sou a tem- favor do progresso. Se tiver que ser feito um parque de exposição novo, tiver que ser feito uma especulação imobiliária em cima dos 50, 60 milhões, do jeito que a gente ouve falar, e se tiver, então, se me entregue um parque de exposições novo, me entregue qualquer equipamento desse que a gente vai fazer, teoricamente, uma permuta aí que seja. Eu prefiro que entregue os 50 milhões. O parque eu mando fazer e fica bom, fica bom. É isso, então você tem que ter ferramentas. Agora, não dá pra gente entrar simplesmente no vai fazer ou não vai? Não, eu tenho um sonho que Ilhéus precisa ter um grande equipamento, ponto. Qual é a viabilidade para poder fazer isso acontecer? O que não dá é para a gente ficar com um metro quadrado mais valorizado da cidade, como a Avenida Soares Lopes, abandonada, com sofá, com bicho morto, com tudo, que é uma realidade. Uma praia bela, uma praia bonita, que você pode trazer a praia de Aracaju, ali, a praia de Atalaia, Sim. e implantar ali aquilo que é feito lá, que já é fácil, já está funcionando, você já vê a viabilidade, você não tem recurso para isso, vai E buscar nós parcerias temos públicas mais privadas. espaço do que lá. Viu? Exato. Aqui. Vai fazer parcerias públicas privadas. O que não pode é Ilhéus ter a possibilidade de ter os equipamentos e a gente não conseguir desenvolver e utilizar, servir para a população esses equipamentos que nós tantos queremos. Você quer um parque de exposições, você quer uma praia da avenida feita, você quer esporte na avenida, você quer que as coisas públicas passem a ser úteis para nós, da população que a gente tanto é. Se for boa para nós que moramos aqui, vai ser ótimo para o turismo. Querido Valderico, muito obrigado, hein? Eu lhe agradeço. Estou às suas ordens. Olha, viu, Ale, deixa eu te falar. Eu encontrei Vila no evento. Falei, Vila, quero bater um papo contigo. Ele, quarta-feira na rádio. Falei, calma, meu amigo, eu queria bater um papo com você. Foi assim, não foi? Desse jeito. Hã? Desse Eu falei, jeito. peraí, meu amigo, era só bater um papo com você, te ouvir um pouco. Não, quarta-feira na rádio. Falei, tá bom, certo. eu vou estar presente com você, tá marcado. Não foi assim? Mas muito Exatamente. obrigado, eu estou à sua disposição. Eu acredito que o processo em Ilhéus político, ele passa por esse momento aí de muitos detalhes, né? Estou aqui à disposição, meu amigo, porque acredito na renovação, acredito que um grupo coeso vai poder avançar e fazer essa cidade voltar a ser a nossa princesinha do sul. Muito obrigado a você, obrigado a todos vocês aqui da rádio, Aline, um beijo. Netão, porque estamos juntos, vamos para cima e a caminhada é longa, 65 dias, vamos embora. É isso aí. Ah, Pra frente e que convidando tem chão, todo mundo, novamente, para estar conosco nesse sábado na nossa convenção, tá bom? hein? Tá confirmado Boca do mar. já a CM. Confirmadíssimo, a CM Neto já fez um vídeo e tudo com a gente. E aí estaremos lá a partir de 3 da tarde, dentro desse processo lá. Maravilha, Tá bom? forte abraço. Obrigado, hein? querido. Bati um papo com Valderico Júnior, pré-candidato a prefeito de Ilhéus pela União Brasil. Vamos pro apoio e eu vou voltar e vou bater um papo com o doutor Egídio Feitosa, que é diretor médico do Hospital Regional Costa do Cacau. Estamos apresentando o Tabuleiro. Jornalismo